duas grandes placas de metal com 1 metro quadrado de área são mantidas paralelas. Então vamos anotar aqui primeiro. A área delas é igual a 1 metro ao quadrado. E ele fala que a distância entre elas é 5 centímetros, né? Vamos anotar isso aqui, a gente não vai utilizar, mas vamos anotar. 5 vezes 10 na menos 2 metros. Já converti para o sistema internacional. Ele fala que elas possuem cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos nas superfícies internas. Então vamos desenhar as duas placas de lado aqui, ó, tá? Como se estivesse olhando elas de lado. Eu vou desenhar elas meio gordinhas só para a gente conseguir desenhar um pouco melhor. Mas imagina que elas são mais finas, tá? E elas são muito maiores do que isso, né, em relação à distância. Então tá aqui a placa. E aí o que eu tenho? Vamos supor que eu tenho carga positiva desse lado aqui, ó. E ele diz pra gente que eu vou ter carga negativa desse lado. E aí, ó, nesse caso, como que eu posso fazer, ó? Eu posso utilizar a lei de Gauss em qualquer uma dessas placas e eu encontrar qual que é o campo elétrico que cada uma fornece. Mas a gente sabe que uma placa infinita condutora, quando a gente tem duas placas, vou fazer a conta melhor. Então vamos desenhar aqui a nossa superfície gaussiana. Vou fazer uma delas aqui, ó. Atravessando aqui, ó. Então o que eu tenho aqui? Eu vou chamar isso aqui de a linha. E desse lado aqui, essa superfície também é a linha. Como que eu utilizo a lei de Gauss aqui, ó? Integral fechada de EDA, produto escalar entre eles, igual a Q dividido pelo epsilon zero. Só que nesse caso, ó, como eu tenho um plano infinito, na verdade não é infinito, mas como ele é muito grande em relação à distância, a gente pode considerar ele como se fosse infinito, é uma aproximação. E aí eu tenho que o campo elétrico sai para aqui, ó, nessa direção. Imagina que essas superfícies estão equidistantes dessa superfície das cargas aqui, tá? Então esse azul está um pouquinho mais para frente aqui. Mas qual que é a moral da história aqui, ó? O campo elétrico ele é paralelo ao vetor normal da superfície. Então, quando eu fizer essa integral aqui, ó, a integral não, o produto escalar vai ficar simplesmente EDA. Igual aqui sobre epsilon zero. Se as minhas superfícies aqui estão equidistantes das cargas, igual eu escolhi, o E pode sair para fora da integral porque ele é constante. Então, a integral de dA igual aqui sobre epsilon zero. E aí essa superfície, qual é a superfície que eu estou olhando? Essa superfície essa integral aqui dá 2 vezes o A', porque eu tenho desse lado e desse lado também. Então isso é igual a Q sobre epsilon zero. Opa, Q sobre epsilon zero. Q sobre epsilon zero. E aí eu posso fazer mais uma aproximação, porque eu sei que o sigma é igual a Q sobre A. Nesse caso, A', né? Porque eu estou usando A' como uma superfície. Mas só pega um, porque ele está numa superfície só, numa face só. Então vai ser E vezes 2A' igual a... Opa, vou multiplicar. Eu quero o Q, né? Então vai ficar aqui Q é igual a sigma A'. Então substituindo aqui, ficou sigma A' dividido pelo epsilon zero. Aí eu posso cortar os A's, ó. Os alinhas. Ou seja, o campo elétrico devido a essa placa, nesse caso, é igual a sigma dividido por 2 epsilon zero. Você não pode confundir quando você tem uma placa só. Quando você tem uma placa só, o que acontece? Vamos supor que eu tenho uma placa só e eu tenho cargas positivas desse lado. Quando isso acontece, eu vou ter que ter cargas positivas desse lado aqui também, para o campo elétrico ser zero no centro da placa. E aí que aparece esse fator 2 acaba sumindo. Mas nesse caso, como eu tenho duas placas condutoras, não. É uma situação um pouco diferente. Então esse vai ser o campo elétrico devido à placa, uma placa infinita qualquer aqui carregada. Vamos pensar, ó. Vamos dizer que essa é a placa vermelha e essa é a placa verde. Então se essa é positiva, o campo elétrico vai ser para cá. E se essa é negativa, o campo elétrico vai ser para cá. Então percebe que eu vou somar os dois campos elétricos.
Então, campo elétrico lá no centro vai ser igual a sigma dividido por 2ε0 mais sigma dividido por 2ε0. Ou seja, vai ser igual a sigma sobre ε0. Esse é o campo elétrico dentro aqui dessa região, porque eu estou somando os dois. E aí, se eu fizer essa conta, eu vou encontrar... Eu não vou encontrar, porque eu não tenho sigma. Mas eu tenho campo elétrico, o que eu vou encontrar aqui vai ser o sigma. Então, vamos isolar o sigma. Sigma igual a ε0 vezes o campo elétrico ali no centro. ε0 é 8,85 vezes 10 na menos 12. E o campo elétrico ali no centro é 55. Aí você faz essa conta, você encontra aproximadamente 4,9 vezes 10 na menos 10 coulombs por metro ao quadrado. Então, encontrei aqui o sigma. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar encontrar a carga total. Eu vou utilizar essa mesma equação aqui, ó. Só que agora, ó, é sigma igual aqui sobre A. Só que agora o A é a placa toda. E a placa toda tem essa superfície que eu encontrei de 1 metro ao quadrado. Então, Q é igual a A vezes o sigma, que vai ser igual a 1 vezes 4,9 vezes 10 na menos 10. Só cuidado aqui com o sinal para você não confundir. Isso que vai dar 4,9 mesmo, vezes 10 a menos 10, mas troca a unidade, né? Não é o sinal. Troca a unidade para coulombs, porque é carga agora, né? Não é mais carga superficial.